Amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, graças vos damos por mais essa oportunidade de aqui estarmos em tua seara bendita, agradecendo o concurso dos teus mensageiros benditos que vêm em nosso auxílio. Rogamos, divino amigo, que possas tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade, alcançando o coração de todos os homens, encarnados e desencarnados, auxiliando a humanidade a dar um passo avante na era da paz, na era da regeneração. E rogamos, divino amigo, nos ilumine e nos auxilie, para que possamos buscar em nós mesmos a boa vontade, para no esforço próprio trazermos para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, principalmente para as nossas atitudes, os ensinos do teu Evangelho de amor. Em teu nome bendito, damos início a mais esta reunião. Então, meus queridos irmãos, que o Divino Mestre Jesus ilumine nossas palavras, que essas palavras sejam as palavras que toquem o coração de todos os presentes e que elas possam se transformar em palavras de amor, de afeto, de um abraço a cada um que está aqui dos nossos irmãos. Para hoje, nós abordaremos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o faremos de uma maneira a que nós possamos não só termos os comentários à luz da doutrina espírita, com o apoio do nosso irmão Paulinho, mas também as analogias possíveis desse capítulo com perguntas do Livro dos Espíritos, através do nosso irmão Sérgio. Então, nós estamos os três aqui para, nesse serviço, buscar fazer uma translação, ou seja, uma tradução entre as obras, de tal modo a que nós possamos aprender um pouco mais da riqueza que essas obras têm a nos dar. E nós começamos exatamente, não vai ser possível fazer o capítulo todo, é um capítulo mais longo, nós iríamos até a metade dele e deixaremos uma segunda metade para uma outra oportunidade. Faremos então fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados e servir sem esperança, servir sem esperança de retribuição, assim como também instruções sobre a caridade material e a caridade moral. Então comecemos pelo fazer o bem sem ostentação. Nos diz o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós. Portanto, não anunciem que estão fazendo a caridade naquele momento. Então, quando derdes esmola, portanto, façam isso, façam de tal maneira em que não seja parecido a muitos hipócritas que estão nos templos, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens, para apenas serem honrados por aqueles que nos veem dando a caridade material, fazer a esmola. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Qual a lição nós podemos tirar, irmão Paulinho, desta máxima do Cristo, quando Cristo nos diz, por exemplo, que não trombeteamos, que não anunciemos claramente essa esmola. Exatamente. Jesus então vem nos ensinar a forma ideal da gente fazer a caridade, da gente fazer o bem,
que é abstrair qualquer orgulho, qualquer vaidade, ao ponto da gente fazer o bem pensando em um retorno entre os homens. Então, quando ele nos diz, não façais soar a trombeta diante de vós, é nos chamando a fazer o bem de uma forma modesta, de uma forma que não chame a atenção dos outros e até mesmo daquele que está recebendo a caridade. Porque muitas das vezes, esse irmão que está recebendo esse ato bondoso, ele pode se sentir de alguma forma humilhado, dependendo da nossa atitude. Então, muitos irmãos que estão passando por necessidades, sejam materiais, sejam necessidades psicológicas, de conversa, etc., eles não têm ainda não sei se a maturidade suficiente, Davi, para pedir ajuda. Então, dependendo da situação, a forma como a gente vai oferecer a ajuda pode, de certa forma, trazer algum incômodo em relação a esse irmão, já que muitas vezes esse irmão ele não vai... eu não estou conseguindo dizer o certo, Gabriel. O que eu quero dizer é que muitos irmãos não estão prontos para receber a ajuda, no sentido de ele mesmo ter um certo orgulho dentro de si. Então, a forma como a gente vai fazer esse bem pode trazer alguma mágoa dentro dele, porque muitas vezes é um pai de família que a vida inteira trabalhou e que por algum infortúnio da vida ele não tem condições mais de trabalhar e de sustentar a sua casa. Então, a forma da gente chegar, por exemplo, oferecendo um marmitex, pode ser que ele se sinta, da forma como a gente falar, pode ser que ele se sinta ofendido, porque ele trabalhou a vida inteira, não precisou disso nunca. Então Jesus, quando fala de não soar a trombeta, nos chama a atenção para fazer a caridade com modéstia. De repente podemos, nesse caso desse senhor que precisa alimentar a família e não conseguiu o dinheiro para tanto, a gente pode, por exemplo, deixar uma cesta básica, deixar o marmitex sem comunicá-lo. Então a base, Paulinho, seria de fato ser o mais discreto possível, ter o máximo de discrição possível, para não ofender digamos, a autoestima do nosso também, irmão. Isso, essa é a visão que eu tenho. Para que ele não se sinta, de alguma maneira, mesmo que não seja essa jamais a nossa intenção, humilhado, de alguma maneira, de alguma forma. Certo. Exatamente. Nós temos alguma imagem analógica disso no Livro dos Espíritos que possa nos correlacionar essa questão? Na parte terceira, capítulo 10, né, da Lei de Justiça, Kardec queria o conceito de caridade e de amor. Então ele faz, na pergunta 886, eles perguntam para os espíritos iluminados. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então ele pergunta aos espíritos iluminados, qual que é o entendimento de Jesus para a caridade? Os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então esse é o sentido de caridade. Então essa é a preocupação, benevolência. Benevolência é o ato, é a vontade de ser bom para o outro. Nós estamos pensando no outro, no bem-estar do outro. Então isso é ser benevolente. Eu quero que o outro se sinta bem dentro da circunstância em que ele se encontra. Quem é milionário não quer dizer que ele não precisa de caridade, não. Ele não precisa de caridade material. Ele pode estar necessitando de uma palavra de consolo que vai impedi-lo, por exemplo, de cometer suicídio, de cometer um assassinato contra alguém que de alguma forma fez uma injúria para com ele. Então caridade não é só no sentido material, não é no sentido de dar alguma coisa material para alguém, não, é ser bom na circunstância que aquele irmão necessite. O Chico Xavier, ele teve um caso desse.
em que o Espírito de luz fala: Chico, prepara que vai vir alguém aí de madrugada na sua porta. O Chico levantou, preparou um café e ficou esperando. De madrugada, bateu a porta dele, chorando em prantos, ele recebeu, chamou para entrar, conversou do Chico, de madrugada até de manhã. Só foi embora de manhã. Consolado, com o Chico, todos os choros, reclamando de tudo. E quando eles viram ele embora, os vizinhos, um dos vizinhos do Chico chegou perto do Chico e falou: Chico, você sabe quem é esse homem? O Chico: sei. Pois é, Chico, é um dos maiores empresários do Brasil. Esse homem é o homem mais rico do Brasil, Chico. Pois é, coitado dele, né, que só tem dinheiro. Materialmente, ele não precisava de nada. Mas ele estava aflito, chorando e sem um rumo na vida, apesar de todo o dinheiro que tinha. E o Chico pôde consolá-lo. Não cabe aqui citar nomes, mas ele recebeu das mãos do Chico a caridade que ele necessitava. Quem era o Chico para oferecer qualquer coisa material para ele? Mas da necessidade dele, ele recebeu o consolo, a palavra amiga, o incentivo para o prosseguimento na vida, o despertar para o bem. Isso é benevolência. Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgente não quer dizer que é ser cego, é não enxergar o que é de errado na atitude do meu semelhante. Não é isso. O certo é certo, o errado é o errado. Nós não vamos querer desvirtuar isso em relação à indulgência. Indulgência é entender que aquele irmão que está em erro, ele está na mesma situação em que eu estou. Eu posso, nesse momento, não cometer o mesmo ato criminoso que ele comete. Mas em reencarnações passadas, eu já posso ter cometido. Ou dependendo da situação, eu posso cometer um ato até mais censurável. Então, indulgência é isso. É entender que os nossos irmãos erram da mesma forma que eu erro. É entender que não é porque meu irmão errou que ele tem que sofrer a pena de morte. Não, não é isso. Porque eu, na mesma situação, eu não gostaria de sofrer a pena de morte. Eu não gostaria de sofrer tortura, de ser levado à fogueira, que já não existe mais, no mundo ocidental, mas era o que se fazia. Então, indulgência é isso, é entender o erro do nosso semelhante, não achar que o erro é o acerto. Perdão das ofensas. Essa é a maior das caridades. É o perdão das ofensas. Porque perdoar não é esquecer, né? Esquecer é uma questão de memória. Perdoar não é isso. Perdoar é você retribuir o mal com o bem. É você entender que o irmão errou para comigo da mesma forma que poderia ter errado para com ele. Então eu vou perdoá-lo, porque se eu vier a errar e o que eu já errei, eu também necessito do perdão. Então não é esquecer o erro, é desejar o bem para o irmão, apesar do erro que ele cometeu. Não adianta, não é querer abraçar quem se diz nosso inimigo. Isso não é caridade. A pessoa fala que não gosta de mim, eu vou lá dar um abraço nela. Isso, pelo contrário, isso é uma falta de caridade. Eu estou criando nela um sentimento que ela vai até me agredir. Quer dizer, eu procurei, que ela falou comigo que não quer ficar perto de mim, eu vou lá e dou um abraço nela. Não, mas se ela estiver necessitando de uma ajuda, eu vou ajudá-la na medida em que eu puder e de forma que não crie qualquer constrangimento para com ela. Porque não adianta, não é falar que eu vou viver uma vida sem ter inimigos. Não. Né? Inimigo, ele é meu inimigo se ele quiser. A razão, ele pode escolher uma razão qualquer. Tinha pessoas que se diziam inimigo do Chico Xavier.
muitas pessoas se disseram inimigos de irmã Dulce. Porque a irmã Dulce colocava pobre para dentro das casas, das coisas, a vizinhança não gostava. Então nós temos que entender isso. Então esse é o sentido que o Cristo falava. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então o que o Sérgio e o Paulinho trazem é uma maior amplitude do conceito. Não é apenas o conceito da caridade material, mas talvez, tanto quanto e talvez até acima de tudo, a caridade moral, que viria em primeiro lugar. Tanto que o codificador coloca aqui no final deste item uma lembrança muito importante que sumariza tudo aquilo que foi falado pelo Sérgio e pelo Paulinho. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade daquele que é beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio, a sua autoestima sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Isso demonstra, né, Davi, que o quão grande é o ato da beneficência modesta, porque demonstra tão... além de demonstrar a grandeza do espírito daquele que o pratica, demonstra também a sua fé. Porque aquele que comete um ato de caridade para com o próximo, mas visando o reconhecimento dos homens, falta-lhe fé. Porque ele está buscando uma retribuição terrena. E Jesus fala que em relação a esse irmão que realiza atos benevolentes simplesmente com a intenção do reconhecimento dos homens, o dele já está pago. Ou seja, ele não vai receber os benefícios do céu, os benefícios espirituais. O dele já está pago. Por que já está pago? Porque o ato benevolente, ele é uma obrigação nossa. A partir do momento em que um irmão na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso bairro, está passando por necessidades materiais, é uma obrigação de toda a sociedade para com aquele irmão. Então, o ato benevolente, ele é uma obrigação. Agora, o ato benevolente desinteressado nos retornos terrenos, esse é grande. Esse ato é o que Jesus quer que a gente pratique, que ele veio nos trazer, como Kardec colocou no capítulo 13. Então demonstra também a fé desse irmão que pratica o ato benevolente com modéstia. Numa das preleições anteriores que nós fizemos aqui na casa, o irmão Fernando comentou sobre uma das palestras do Divaldo, onde ele fala a respeito daquelas pessoas que são invisíveis em torno de nós. Quando eu li os infortúnios ocultos, me veio à mente exatamente aquelas pessoas invisíveis, ou seja, aqueles em que nós não prestamos atenção no dia a dia, mas que o relato do Evangelho nos mostra de que maneira doce, suave, completamente abnegada e sem absolutamente a ideia de ferir a autoestima dessas pessoas, essa senhora que fazia caridade a uma família fora da sua casa, com o pai, inclusive, hospitalizado, os infortúnios ocultos, portanto. Sérgio, você gostaria de fazer um comentário sobre essa sessão? Em relação à questão dos infortúnios ocultos e mesmo a questão que nós chamamos de esmola, né? Não é nem um termo que a gente usa muito, mas é esmola. Kardec
fez a pergunta ao espírito de São Vicente de Paulo sobre essa questão. Então, solicitou, né, o São Vicente de Paulo veio e respondeu. Foi feita a seguinte pergunta. Pergunta 888. Que se deve pensar da esmola? São Vicente de Paulo respondeu. Espírito, né? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ou seja, é a evolução da sociedade. Quando nós nos entendermos como irmãos, não haverá necessidade de esmola. É o que ele fala, a nossa preocupação é de nos colocarmos na situação do nosso próximo. Como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse naquela situação? Porque as nossas provas, elas não são dadas, não é porque nós somos nessa reencarnação. Nós temos um conjunto de obras feitas para trás, que nós temos muita coisa sendo acertada. Não existe nenhum paralelo de ser rico numa reencarnação e na outra ser rico. Ainda que você tenha sido bom rico, na acepção da palavra. Você não fez mal para ninguém, você soube utilizar, não esbanjou. Na próxima, você tem que passar pela privação por aprendizado. Você tem que aprender a enaltecer as virtudes em todas as posições sociais. Quando se é, então, devedor da lei, aí se agrava mais. Emmanuel conta no livro psicografado por Chico Xavier, 50 anos depois, que o imperador Adriano de Roma, que ele, Emmanuel, conhecia, quando Emmanuel, na vida espiritual, ele perguntou, onde estará o imperador Adriano? Aí foi dado a ele foi conduzido, aí parou de frente a uma mendiga de ruga com a criança no colo. A criança era o imperador Adriano. 50 anos depois de imperador, ele estava no colo de uma mendiga. Você imagina o que é esse mendigo de rua 2000 anos atrás em Roma. Hoje já não é muito boa coisa. Você imagina, com os valores morais nulos de Roma, o que era ser isso? A diferença de uma reencarnação para outra. Então, esmola não é bom para ninguém. Então, não é chegar e entregar. Vamos tentar auxiliar. Porque a esmola é quando eu apenas entrego. Caridade é quando eu auxilio com a palavra, com um sorriso. Porque isso é do Espírito. Nós ainda não fazemos espontaneamente. Eu até contei um caso pessoal, que uma vez eu estava em oração e senti a presença de um Espírito de luz. E a sintonização dele era tão grande, que eu estava passando pela rua, tinha uma senhora sentada pedindo auxílio, né? Que senta. Eu não sou assim, não estou sendo modesto, não. Eu não tenho a menor pretensão de ser isso. Mas com a presença dele, eu fui, peguei na mão dela, conversei, peguei o nome, bati o papo primeiro, aí depois eu peguei a ajuda, que ela só fica com Deus, só puder. Então, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas só da presença de um espírito que está acostumado a fazer isso perto de mim, me induziu a fazer assim. Então, esse espírito que estava lá perto, ele é assim. Eu fui apenas, vamos assim, domesticado por ele para fazer uma coisa semelhante. Mas é o esforço que a gente tem que ter. Porque quando a gente conseguir fazer isso espontaneamente, nós estaremos praticando a caridade e não a esmola. Porque a esmola humilha. A esmola, ela nos tira dessa condição de irmão para com irmão.
O irmão não pode ser assim. É claro, meus irmãos, nós vamos demandar muito esforço e muito tempo para chegar assim. Mas temos que nos esforçar para chegar nessa condição. E fazer a caridade. E não dar simplesmente a esmola. Alguém comentar isso? Sim, essa passagem dos infortúnios ocultos, eu acho que ela também serve como um convite para a caridade constante. Porque, frente às calamidades que nós, infelizmente, estamos cansados de ver, seja de desastres naturais, como desastres causados pelo homem mesmo, nós vemos uma mobilização popular que é muito, muito bonito de se ver. Uma mobilização que consegue arrecadar alimentos, roupa, etc. Isso é muito positivo. Mas, e aquele irmão que está na nossa porta, que está no caminho do nosso trabalho, que deitado no chão, sem casa, sem família, passando fome? E esse irmão? Então, essa passagem dos infortúnios ocultos nos chama essa caridade constante para voltarmos as nossas atenções não somente frente às calamidades, para voltar nossas atenções para aqueles irmãos que nos rodeiam também e que estão sedentos de caridade, tanto moral quanto material. Para fechar essa sessão, vamos fazer uma pequena leitura que vai nos indicar qual é o estado daquela pessoa indicada pelo codificador aqui nessa sessão, os infortúnios ocultos, daquela senhora que fazia as doações. Aí se fala no final: no seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação na sua caridade, senão aquela que vem de Deus, senão aquela da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até aquela senhora bondosa uma de suas protegidas, que lhe produzia obras, para quem ela dava suporte. E esta a reconheceu e a quis abençoar a sua benfeitora. E ela então disse: silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Muito lindo, né? Ou seja, a caridade mantida em silêncio sempre, mesmo quando ela é exposta. A caridade moral acima de tudo. Mas vamos para uma outra sessão muito interessante, a doação da viúva, o óbolo da viúva. E aqui em São Lucas, no capítulo 21, versículos 1 a 4, Jesus, estando sentado de frente do gasofilácio, local onde se depositavam as moedas do templo, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequeninas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham a mais, da sua abundância, mas ela deu de sua indigência, ela deu tudo que ela tinha, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam de fazer. Eu não tenho recursos, meus recursos são muito parcos, são muito poucos. Será que ninguém tem os recursos para doar um abraço, um aperto de mão, para tirar um pouco de si, para amenizar o sofrimento dos irmãos? Comentário do Paulinho, do Sérgio. Sem dúvida, Davi, aqui o comentário de Kardec não nos deixa dúvidas de que todo mundo é apto a fazer a caridade. O Serginho falou muito bem da caridade moral, ressaltou também a dificuldade para a gente praticar a caridade moral. Ela é a modalidade de caridade mais difícil de ser praticada. Então, e ela é o exemplo de que todos nós, independentemente de renda,
de posição social, de limitações físicas, independentemente de tudo, nós podemos fazer a caridade. Seja com pensamento, com perdão, com silêncio, muitas vezes. E essa passagem do óbolo da viúva é muito interessante. Primeiro que o óbolo é a moeda da época, né, se eu não me engano, que tinha o menor valor. Então, para aqueles que estavam ali reunidos com Jesus, vendo o pessoal colocar no gasofilácio as doações de dinheiro, o pessoal que tinha um aspecto mais materialista não ia conseguir ver o nível, o grau de caridade que aquela viúva fez ao depositar tudo que ela tinha. Pelo dinheiro dos homens, certamente poderia ser uma das menores doações que foram feitas ali. Mas aos olhos de Deus, na balança de Deus, a doação dela teve muito mais valor, porque ela doou tudo que ela tinha. Então, para ver a grandeza do ato dela, de que ela se privou de muita coisa para poder fazer aquela doação para chegar para alguém. Enquanto os ricos, que doaram materialmente muito mais do que ela, simplesmente se despiram daquilo que eles têm em abundância. E a doação deles não fez nenhuma diferença interior. Essa que é a diferença da doação da viúva para com eles, que Jesus veio ressaltar. Em relação à questão de disponibilidade da caridade, isso é prioridade de cada um. Nós é que vamos eleger as nossas prioridades. No caso que é relatado no Evangelho, né, que o Kardec cita essa senhora, ele citou sem nome, sem nada, sem local, porque ela era contemporânea a ele. Quando ele fez a narrativa, ela ainda era viva. Depois veio a dar a sua mensagem, que ela desencarnou muito nova, veio dar a mensagem como espírito. É a Condessa Paula, que vivia na Áustria, era contemporânea de Kardec. Então, quando Kardec colocou essa lição no Evangelho, ela era viva. Logo depois, de tempo, ela desencarnou e ela veio e deu a mensagem posteriormente, que ele fez publicar no livro O Céu e o Inferno, o próprio Kardec, está lá da Condessa Paula. E ela narra que teve uma reencarnação onde ela foi muito rica e abusou da riqueza. Então ela pediu outras reencarnações em situações de pobreza, onde ela falou que muito sofreu e muito aprendeu. Porque a reencarnação não é para sofrer, é para aprender. Dor não é para causar lágrima, dor é para causar aprendizado. Se eu aprendi, eu não tenho mais que passar pela dor. Então ela passou por algumas reencarnações em situações, e quando ela progrediu espiritualmente, ela quis fazer o teste novamente na riqueza. E veio como a Condessa Paula. Só que aí ela já estava sob o controle, né, da sua vontade. Ou seja, ela priorizava, mesmo na situação de riqueza, ela priorizava o auxílio. Desde os seus empregados, que ela tratava como verdadeiros irmãos, quanto os necessitados. Ela não esperava que eles fossem à sua porta. Ela ia aonde eles estavam. Prioridade. Ela tinha muitos afazeres, ela era muito rica. Mas foi uma questão de prioridade. É o que nós temos que fazer. As nossas prioridades somos nós que elegemos. Na próxima sessão, convidar os pobres e os estropiados. Então disse Jesus: quando fizerdes um festim, para ele não convides os vossos amigos, mas os pobres e estropiados. Essas palavras absurdas e tomadas ao pé da letra são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos nossos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances
delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: serei felizes porque não terão meios de vô-lo retribuir. Então, muito provavelmente, o que ele chama de chamar os pobres e os estropiados, inclusive dentro dos nossos amigos, dentro das nossas famílias, há sempre aqueles que estão nessa condição, mas chamar aqueles que nós não precisemos ter retribuição deles, para que essa retribuição venha de Deus acima de tudo, venha da luz. Um comentário sobre isso, Paulo, seguido do Sérgio. Sim, convidar os pobres e os estrupiados. O que seria esse convite? Na passagem, Jesus pede para que convidemos para o jantar ou para a ceia. Mas o que significa esse jantar ou ceia? Bom, numa interpretação literal também poderia ser válido para a gente realmente chamar para se alimentar aqueles irmãos que estão necessitados, por que não? Mas a intenção de Jesus vai muito mais além da linguagem literal. O que ele chama de jantar ou ceia é tudo que a gente tem em abundância. Pode ser a abundância material, a riqueza material, pode ser a nossa saúde, pode ser o nosso conhecimento espiritual, para que a gente traga esses irmãos necessitados, os pobres estrupiados, às vezes não pobres materialmente falando, mas também pobres de espírito, por que não? Para que convidemos eles para que nós compartilhemos o que a gente tem em abundância. Podemos ser nosso conhecimento, nossa riqueza material, nossa saúde. Então é isso que Jesus vem trazer. Sérgio. Sempre lembrar que Jesus, ele falava por parábolas. Parábolas é uma forma utilizada no meio que Jesus vivia, há 2000 anos, que era você trazer uma figura, uma história bem marcante para fixar a ideia, já que o conhecimento era passado muito mais de forma verbal do que de forma escrita. Então, se você tem que fazer algo para fixar bastante, você tem que fazer algo muito impactante. Então, isso é uma figura de linguagem, né, que a gente chama exagero, né, que se chama hipérbole. Você fala uma coisa bem contundente para fixar a ideia. Então, quando Jesus fala convidar, né, os estropiados, os coxos, os mendigos, quem não tem nada, é para ficar bem marcante mesmo. Faça o bem pelo bem do outro. Não espere nada de retribuição. Para ficar bem claro que aqueles lá não vão te retribuir materialmente, eles não têm condição. Então faça com todos o desinteresse. Essa é a mensagem dos Cristos, para toda forma de auxílio. Não é só no auxílio material, é no auxílio moral, na conversa, no lar, principalmente no lar, com os familiares, que muitas vezes reencarnam em nossos lares pessoas, os nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, sogras, sogros, primos, tios, etc., que vêm à medida do nosso burilamento. Então, cada um traz a sua virtude e o seu defeito para que nós aprendamos a conviver bem uns com os outros. Vai ter um bem aí, né? Uns com os outros. Muito bom. Com relação à seção à caridade material e à caridade moral, que é a nosso último comentário de hoje, a primeira frase parece sintetizar tudo o que é dito por irmã Rosália e por um espírito protetor, tudo que é analisado no Evangelho, se circunscreve a esta primeira frase: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontra encerrada nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam.
E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei, durante a minha última encarnação, irmã Rosálida falando, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Então, amai-vos uns aos outros e fazei ao próximo aquilo que quereríeis que vos fizessem. O comentário do Paulinho, pelo Sérgio, para o término da nossa lição de hoje. Amar uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito, resume, acho que o que a gente fala aqui toda quarta-feira, né? E a irmã Rosália vem sedimentar isso também, trazendo novamente a fórmula mágica da paz, né? Já que se soubéssemos colocar em prática, se a gente soubesse amar uns aos outros, não haveria mais ódio, divergência, pobreza. Então está aqui a fórmula mágica, que de mágico não tem nada, né? Que basta a nossa boa vontade, o nosso esforço, que vamos conseguir superar e praticar, que conseguiremos superar todas as adversidades. Então a irmã Rosália, ela vem trazer o testemunho próprio de uma encarnação dela, e só queria terminar com a frase dela: se pudessem saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Então ela vem trazer a bem-aventurança, o salário do trabalho que ela fez aqui na Terra. Sérgio, a chegada do irmão Bezerra de Menezes no plano espiritual, logo após a sua partida, é uma analogia do que aconteceu com esse amai-vos uns aos outros. Nos é relatado que Bezerra de Menezes, ao desencarnar, ele foi conduzido na espiritualidade a um local. Ele foi recebido, pelas irmãs que ele já tinha em contato, eram espíritos, ele é encarnado e os espíritos que o assistiam. E quando ele desencarna, ele já estava lá. E ele escuta um coral, uma música cantada por um coral de muitas vozes. Aí ele só: vem cá, Bezerra. Era como se fosse aquela porta, mas dando para uma sacada. Abre a porta. Quando ele abre a porta, tinham milhares de pessoas cantando para ele. Aí ela olha para ele e fala: esses são os que são agradecidos por algum ato que você tenha feito por eles. No caso dele eram milhares. Reza para que tenha pelo menos um para cantar uma musiquinha para mim. É esse mesmo. Bem, só lembrando que essa é a finalidade dessa casa. Aqui no poder da boa vontade fazemos sem esperar retribuição, e aqui no poder da boa vontade a luz espiritual maior nos ensina: o verdadeiro amor é a caridade. Então vamos ao nosso trabalho ainda de hoje. Muito obrigado aos irmãos e até a próxima semana, quando nós continuaremos com esse capítulo.